Isso. Então vamos começar, pessoal. Tá? Cadeias produtivas. O que a gente vai ver hoje? A gente vai continuar ali antes da porteira. A gente vai ver mercado de máquinas e equipamentos. Tá? A gente vai ver um pouquinho desse mercado aí, de máquinas e equipamentos. Então, a gente vai classificar os tipos de maquinário. Quais são os tipos, né? Os tratores, colhedoras, colheitadeiras, tanto faz, tá? Os implementos. Compreender a evolução para a agricultura 4.0. Tá? O que é a agricultura 4.0? É uma agricultura mais tecnológica. E analisar a importância do dimensionamento e da manutenção para o lucro. Pode passar, prof? Então, ali, ó, imagine que você tem uma pizzaria de bairro. Tá? Você compraria uma Ferrari para fazer as entregas? Né? Ela é rápida, ela é potente, mas você compraria um carro desse para fazer a entrega na pizzaria? Então, por que comprar o melhor carro do mundo seria um erro nesse caso? Tá? O que isso tem a ver com comprar um trator gigante para uma fazenda pequena? Tá? Dá para pensar nos dois casos: comprar uma Ferrari para fazer a entrega numa pizzaria e comprar um trator gigante para uma fazenda pequena. Tá? Seria a mesma coisa. Então, qual que é o erro? Acredito que aqui ninguém compraria, né, uma Ferrari para fazer entrega numa pizzaria. Então, qual que é o erro? O que chama esse erro? Tá? É o Isso. Mesmo ela sendo potente, ela sendo rápida, né? Mas ninguém compraria, né? Ah. É, mas eu acho que não cobriria o custo da manutenção, né? Do valor da Ferrari. Será que cobriria o custo? O custo de manutenção? Né, né. Ganharia ali o valor da manutenção em pizza vendida mais, né? Mas ali, pessoal, qual que é o erro, né? Tanto da Ferrari para uma pizzaria, quanto uma máquina gigante, um trator gigante para uma propriedade pequena. Qual que é o erro, então? O erro é do superdimensionamento. Tá? Isso se chama superdimensionamento. Então, quando algo é maior ou mais potente para o que ele está sendo utilizado. Tá? Então, isso vai acarretar aumento de custo, baixa eficiência. Então, superdimensionamento é quando você compra algo maior, tá, para o que você vai usar. Né? Não tem necessidade de ter um maquinário para aquela finalidade que você vai usar. Tá? Então, ali, a Ferrari, ela, no caso, né, da Ferrari, ela gasta muita gasolina, a manutenção é cara.
Tá? Então, ali o lucro da pizza não pagaria o custo do carro. A não sei se fosse uma pessoa multimilionária, né, que não fosse fazer falta ali. E é a mesma coisa lá com a colheitadeira, com um maquinário gigante para uma área pequena, né? Você vai perder dinheiro, tá? Que o custo vai ser muito alto para o tamanho da propriedade. Tá? Então, a máquina perfeita não é a maior, é a adequada ao tamanho do negócio. Tá? Então, tudo isso se chama superdimensionamento. Tá? Uma propriedade pequena não tem a necessidade de comprar um trator grande, um trator gigante. Tá? Então, pessoal, o produtor ali, ele tem que ver o tamanho da propriedade dele, o que ele tem de dinheiro para fazer o investimento, né? E a partir disso que ele vai decidir o que, que é melhor para ele, o que, que é melhor comprar, qual é o melhor trator, melhor máquina, tá? Em relação ao dinheiro que ele tem para investir, ao tamanho da propriedade. Pode passar, prof? Pode? Então, aqui, pessoal, em relação ao mercado de máquinas, quais são os tipos de máquinas que tem? Tá? A gente pode classificar ali em tratores, tá? Que são as máquinas que puxam os implementos agrícolas. Então, ela tem um motor, então ela vai ser responsável por puxar os implementos agrícolas. Tem também as colhedoras e colheitadeiras. Tá? Geralmente, as colheitadeiras elas são usadas para grãos. Tá? Então, se chama colheitadeira. Então, elas são máquinas que ela tem motor próprio, também não precisam ser puxadas por um trator. Elas são independentes. Tá? Elas fazem o trabalho delas sozinho. E tem os implementos. Né? Os implementos, eles não têm a força própria deles, então eles têm que ser puxados pelo trator. Então, as máquinas, elas são divididas em tratores, que têm força própria, elas puxam os implementos, são divididas em colhedoras, colheitadeiras, que também têm força própria, têm motor próprio, e os implementos que precisam ser acoplados aos tratores. Oi.
Ah, aham. Como que é o nome dela? Amanda? Aham. É acostumada já de certo desde pequena, né? Aham. Aham. Então tá, pessoal, vou passar aqui. Aqui fala sobre a evolução da agricultura. Como que começou lá atrás a agricultura? Aí eles chamam de 1.0. Lá no início, era braçal. Tá? Então não tinha máquina, era tudo na base da enxada, na tração animal, que eles usavam os animais, né, para puxar os implementos, os arados. Então começou com a 1.0, que era braçal. Depois foi para 2.0, que já começou ali a parte da mecanização. Tá lá nos anos 50, 60, que começou a 2.0. Tá? Então começou ali a fase do motor a combustão. Aí depois foi para 3.0, que é a fase da automação, que já começou com sensores e computadores de bordo ali nos anos 90. E depois foi para 4.0, que é a era da conectividade. Tá? Ali que começa, né, a conexão com a internet, com GPS, drones, piloto automático. Tá, pessoal? Tinha até que fazer uma correção aqui, porque já está até na 5.0. Tá? A gente está entrando na era ali do 5.0, que é a fase da inteligência artificial. Tá? Mas ainda está sendo implementada, está sendo estudada, tá? Mas já chegou ali na fase do 5.0. Aqui, a máquina parada. Tá? Quando você tem uma máquina parada lá na propriedade, tá? Isso gera dinheiro jogado fora. Tá? Gera despesa. Então, se você tem uma máquina parada lá na propriedade, é sinônimo de despesa. Tá? E quais são ali as despesas que você tem com a máquina? Quando você compra um trator, compra uma máquina, quais são as despesas que você vai ter com ela? Tá? Vai ter a manutenção preventiva, que você tem que fazer essa manutenção para evitar que ela estrague. Tá? O que, que envolve essa manutenção preventiva? A troca de óleo, de filtro. Tá? Então, se colocar ali na ponta do lápis, a manutenção preventiva vai sair mais barata do que esperar ela estragar. Tá? Que seria já a manutenção corretiva. É quando ela quebra, tá? Quando ela estraga. Então, dois tipos de manutenção. A preventiva, que você vai evitar que ela estrague, né? Fazendo o básico, que é trocando óleo, filtro. E tem a manutenção corretiva, que você vai fazer quando ela estraga. Tá? Que acaba saindo mais caro também. E por que que sai mais caro a manutenção corretiva? Porque além de você pagar mais caro para consertar a máquina, a atividade está parada lá no campo, porque a máquina está sendo consertada. Então, você tem dois tipos de despesa ali. A máquina consertando e a atividade parada lá no campo.
Então, a manutenção preventiva é mais barata, você pode programar ela, e a manutenção corretiva é mais cara, vai prejudicar ali a tua máquina que está parada, então, e a tua atividade lá no campo também. Uhum. Então, aqui a gente tem dois tratores, né? Um antigo e um novo, moderno. Tá? Qual que é o valor dos dois? O moderno custa R$ 1 milhão e o antigo custaria 100 mil. Né? Você tem essas duas opções ali para comprar. Por que que o moderno é tão mais caro que o antigo? Se eles fazem praticamente ali, se eles atendem o que o produtor quer, tá? Uma pequena propriedade. Vamos imaginar uma pequena propriedade e tem esses dois tratores para comprar. Qual que vocês comprariam? Não. Sim, também, né? A manutenção dele. Então, se fosse numa pequena propriedade, né, que não tivesse uma área muito grande ali para utilizar, seria mais vantajoso até comprar o mais velho, né, que ele faria o mesmo trabalho. Só que o que o outro tem que o que o novo tem, né? Qual que é a diferença ali? É a tecnologia embarcada, tá? Que o antigo não vai ter. Né? Apesar dele fazer o que ele tem que fazer ali na plantação, na lavoura, o novo ele tem a diferença de ter tecnologia dentro da máquina. O que que ele tem? Ele tem GPS, ele tem computador de bordo, piloto automático, a cabine mais confortável, né? Muitas vezes tem até ar-condicionado dentro da cabine. Ele vai consumir menos combustível. Tá? Então, tem toda a tecnologia que envolve o trator mais novo. Então, ele vai trabalhar também com mais precisão, né? Evitando desperdícios.
Assim, claro, pessoal, se o produtor ele tem condições de comprar um trator melhor, um trator mais novo, ele vai comprar, né? Mas às vezes por uma pequena propriedade que não tem tanto dinheiro assim para investir, acaba comprando um trator mais velho, que vai fazer também do mesmo jeito a atividade. É, sim, sim. Uhum. Então quem assim tem condições, o produtor que tem mais condições de investir, às vezes e pegar o empréstimo, né? Não é que tenha o dinheiro às vezes em mãos para comprar, mas o produtor que tem a possibilidade de conseguir uma máquina mais nova é melhor. Aqui fala sobre a depreciação da máquina. O que é a depreciação? É a perda de valor, tá, que a máquina tem. Tá? Tanto pelo uso, né? Quanto mais ela é usada, mais ela tem essa perda, e também pela idade. É a mesma coisa o carro. Né? O carro, a partir do momento que ele sai da concessionária, ele já está perdendo o valor, já está depreciando, porque ele já foi, está sendo usado. Então é a mesma coisa ali para a máquina, para o trator. Tá? Ela perde o valor pelo uso dela e pela idade, pelo tempo. Então, como é que eles fazem ali essa conta? Né? Por ano, ela vale 10 a 15% a menos. Tá? É a perda que ela tem por ano. O valor dela, de 10 a 15%. Então, ali está falando, pessoal, que ao longo do ano o produtor deve guardar dinheiro. Isso quando sobra, né? A gente sabe que ali no pequeno produtor é difícil sobrar dinheiro, deixar uma reserva ali para fazer a troca da máquina. Mas o ideal seria fazer isso, né? Ao longo do ano, o produtor vai guardando dinheiro para trocar de máquina, para ir sempre comprando uma melhor, para não ter essa depreciação na hora de vender. Isso, igual o carro, é. É. Acho que a casa é o imóvel, acho que é a única coisa que não perde, né? Não tem essa depreciação, sempre vai valer mais. Mas o carro é a mesma coisa, né? Vai perdendo, vai passando o ano, ele vai ficando mais velho, vai sendo mais usado. Uhum. Aqui fala, pessoal, que antigamente o produtor ele só pensava em comprar, né, o trator para ter lá na propriedade dele, né? Mas hoje está mudando, assim, quais são as novas tendências hoje? O que está aparecendo ali no mercado? Tá? A locação
Então, o produtor ele vai lá e aluga o trator, aluga outras máquinas, não só o trator, né? Então, ele aluga só na safra. Então, ele vai alugar só quando ele for precisar realmente. Então, ali ele já tira a depreciação do produto. Então, ele não paga pela depreciação, porque ele só vai alugar no momento que ele precisa. Então, ele não tem essa despesa na conta dele. Tá? Tem a uberização. A mesma coisa ali do Uber, de carro. Tá? Ele contrata o serviço quando ele precisa. Ele vai lá e contrata uma pessoa, uma empresa para fazer o serviço e também não precisa ter a máquina própria. Né? Ele contrata aquele serviço junto com a máquina. Então, na locação, ele só aluga o maquinário, né? Ele entra ali com a mão de obra. Na uberização, já vem o pacote completo. Ele aluga a máquina, aluga o maquinário com o serviço junto, com a mão de obra junto. E também tem os drones. Tá? Tem aluguel de drones. Tá? Que eles fazem ali a pulverização da lavoura de forma rápida, sem entrar na lavoura e amassar as plantas. Tá? Então, o produtor que não tiver o drone próprio, ele pode fazer também a locação do drone. E para quem que fica ali no caso da locação do aluguel, né? Para quem que fica a conta da depreciação da máquina? Quem que vai pagar? Alguém sabe? Isso, é quem que paga ali. Se o trator estragar, se a máquina estragar, quem é que vai pagar? Se for mau uso, né? Mesma coisa que uma locadora de carro ali, uma locação de carro, né? Depende do. Se for um mau uso, se for comprovado que foi o tratorista ali, a pessoa, a mão de obra, né, que estragou por mau uso, daí é diferente. Mas assim, em relação à manutenção, à depreciação, para quem que vai essa conta? É o produtor que contrata? Ele que vai pagar se estragar por falta de manutenção? Tá, então aqui ó, a gente vai ver, continuar no antes da porteira, tá, pessoal? Mas a gente vai ver agora o financiamento e o crédito rural. Como é que funciona para o produtor o financiamento e o crédito rural? Nós vamos entender o que é o Plano Safra. Tá? Não sei se alguém já ouviu falar isso na TV. Plano Safra. Juros subsidiados, que tem ali a taxa Selic, juro rural. Diferenciar crédito de custeio, investimento e comercialização. E conhecer as linhas de crédito, que são o Pronaf e o Pronamp. Então, aqui a gente tem duas situações. Tá? Uma pessoa, né? Imaginem vocês vão pedir 100 mil reais, vão fazer um empréstimo de 100 mil reais no banco para fazer uma viagem. Vocês vão fazer um empréstimo pessoal. Né? Vocês vão lá com o CPF de vocês, vocês vão pagar uma taxa de juros de 8% ao mês. Isso vai dar quase 100% ao ano. Então, durante um ano, vai dobrar, praticamente vai dobrar esse valor que vocês pegaram. Então, vai para quase 200 mil. Tá? Mas, se um agricultor ele for pegar 100 mil reais no banco para plantar feijão, ele vai pagar apenas 4 ou 5% ao ano. Tá? Então, se você for lá pegar os 100 mil para viajar, você vai pagar 8% de juros por mês. Já o agricultor vai pagar de 4 a 5%. Ao ano, desculpa, não é nem ao mês, é ao ano. Tá, então, por que tem essa diferença?
tá? Da taxa de juros. Porque é bem grande essa diferença. Tá? Por que tem essa diferença? De quem que sai? De qual bolso que sai essa diferença ali de juros? Quem que vocês acham que paga essa diferença? Não, não muito, não entendi o que ela falou. Especificamente para o agricultor, né? Sim, aham, mas você acha, é a Letícia que falou, né? Mas Letícia, você acha assim que é o banco então que cobre essa diferença ali, é o banco que dá essa taxa menor ali? Quem que você acha que dá? Sai do bolso de quem, né, essa diferença? Pela quantidade que ele produz. Não, mas é bom pensar, viu? Vocês estão pensando. Isso. Mas assim, pessoal, tem alguém que paga essa conta, né? Essa diferença ali. E é o governo, tá? Como que se chama esse crédito rural? É crédito rural subsidiado, quer dizer que ele é bancado pelo governo. Então, o governo repassa esse valor ali da taxa, né? Por ser bem menor, ele que repassa para os bancos, tá? Para as instituições financeiras. Então, sai ali do bolso do governo. Então, se chama crédito rural subsidiado. O que aconteceria se o juro fosse alto? Né? Igual para uma pessoa ali, uma pessoa física, você que vai lá, faz o empréstimo com o teu CPF, né? Você paga uma taxa de juros alta. O que aconteceria, né, se fosse com o agricultor? A comida seria bem mais cara. Tá? Isso também leva ali à segurança alimentar. Então, o governo, ele pensa nessa questão da segurança alimentar da população, né? Para todas as pessoas terem, a maioria seria, né? Seria bom que todas as pessoas tivessem acesso à alimentação, tá? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Mas
O governo tenta ali fazer essa taxa de juros mais barata para o alimento chegar lá no supermercado e as pessoas terem acesso a ele, as pessoas de baixa renda. Então, isso se chama segurança alimentar. Tá? Ficou claro, pessoal? Entenderam? Então, quem que paga a diferença é o governo, né? Ele que repassa essa diferença para os bancos. Então, se chama crédito rural subsidiado, que é subsidiado pelo governo. Então, a intenção do governo é a segurança alimentar da população, para todos terem acesso. Infelizmente, nem todos conseguem, né? Mas credo. Pode passar, prof. Então, aqui fala do plano safra, tá? Que é um plano do governo, né? Que ele ajuda os produtores. Geralmente, ali em junho e julho, o governo lança o plano safra. Tá? Ali, esse plano ele vai determinar o valor que o governo empresta, tá? Para ser investido no agro. O governo vai definir as regras, os juros que ele vai cobrar, quem que pode pegar. Tá? Então, a maioria ali dos produtores depende desse plano, do plano safra. Tá? Eles dependem para comprar os insumos, né? No caso, a semente, o adubo, tá? Que tem um alto custo inicial. Então, para eles começarem a produzir, eles pegam esse valor, né, esse empréstimo, para comprar semente, adubo, para investir na atividade. Uhum.
Então, aqui tem os 3 tipos de crédito. Quais são os 3 tipos? O crédito de custeio, tá? Que é o capital de giro, que tem um ciclo, um giro rápido, tá? Que geralmente ele é pago em 1 ano após a colheita. Então, geralmente o produtor ele tem esse prazo ali de 1 ano após a colheita de fazer o pagamento desse empréstimo. Tá? Então, ele serve para comprar os insumos lá iniciais, né? Semente, adubo, o diesel, veneno. Aí depois tem o crédito de investimento, que serve ali para os bens duráveis. Aqui, geralmente é um valor maior, né? Então tem o trator, que é caro, construção de aviários, gado de leite. Então, tudo que serve ali da estrutura da propriedade, geralmente entra nesse tipo de empréstimo, tá? O crédito de investimento. E geralmente também paga em 5 a 10 anos. Tá? Eles têm um prazo ali de 5 a 10 anos para fazer o pagamento, né? Por ser um valor maior também. Prof, a gente está com chuva forte aqui, a luz está oscilando, tá? Então pode acabar a luz a qualquer momento. Tá? Então, se cair a conexão, tá? Que tá chovendo, tá? Então tem ali o terceiro tipo de crédito, qual que é? De comercialização. Para que serve esse? Serve para armazenar a produção lá no final, né? Depois da colheita, e para fazer a venda. Você armazena, muitas vezes você tem que armazenar a tua produção para esperar o tempo certo de vender, de comercializar a produção, né? Para pegar um preço bom. Então, é o terceiro tipo de crédito, para comercialização. Uhum. Então, aqui nesse slide anterior, a gente viu os tipos de crédito, qual é a finalidade, né, de cada crédito. E agora a gente vai ver as linhas de crédito do governo. Tá? Quais são as linhas ali que ele lança? Então, ele pega o tamanho dos produtores, ele leva em consideração o tamanho do produtor, a renda que ele tem. Tá? Então, tem o PRONAF, que é para a agricultura familiar, que é para o pequeno produtor, né? Então, os juros é muito mais barato, tá? De 3 a 4% ao ano. Tá? Então, para pequeno produtor, geralmente ali agricultura familiar. Aí depois sobe outra linha, PRONAMP, que é para o médio produtor. Então, ali a taxa de juros é um pouquinho maior, que é de 7 a 8% ao ano. Então, geralmente, ali é para quem saiu do PRONAF, né, teve uma melhora na renda, saiu do PRONAF, daí vai para o PRONAMP. Tá? Essas são as linhas de crédito que o governo lança, que o governo disponibiliza ali para os produtores. Tá? Então, começa lá com o pequeno produtor, tá? Que tem agricultura familiar, que tem a sua família, que trabalha junto, que faz a produção. Tá? Aquele pequeno produtor. Então, o juro é mais baixo. Aí, quando ele vai crescendo um pouquinho, ele vai para o PRONAMP, que é o médio produtor. Tá? Os juros são um pouquinho maior,
tá? De 7 a 8% ao ano. Aí depois tem outra linha de crédito, que são para os grandes produtores, que se chama D+. Tá? Que ali a taxa de juros é um pouco maior, que é mais alto. Então, são para os produtores que têm dinheiro, né, que querem investir bastante, investir na tecnologia da propriedade. Então, entra nessa linha de crédito ali. Tá? Que os juros são maiores. Mas também tem mais vantagem entrar nessa linha de crédito, mesmo o grande produtor, do que emprestar direto do banco, né? Sem ter esse subsídio do governo. É mais vantagem para ele entrar nessa linha de crédito, D+. Então tá, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção. Tchau.